Vamos nessa para mais um vídeo? Transformei um carrinho RC em um simulador. Como é que o cara transforma um carrinho RC em um simulador, velho? É só colocar a câmera? Como é que funciona isso? Hoje nós vamos explicar o que esse vídeo aqui mostra. Há muito tempo esse vídeo viralizou, muita gente me pediu pra fazer, que é basicamente uma menininha ali controlando um carrinho de controle remoto com um simulador. Mas o mais legal é que ela junta ali um monte de carrinho, aí vai saindo por aí, dando uma volta. Um carrinho pequenininho mesmo. A gente fazer isso, porque eu comprei, tá na mão e bora testar. Primeira coisa que a gente precisa pra fazer o carrinho simulador, a gente vai controlar um carrinho com simulador, vai ser legal pra caramba, é ter um carrinho. Vocês sabem que há um tempo atrás, eu mostrei nas minhas redes sociais pra fazer esse projeto, que é um chassi de Toyota Supra, que eu ia montar ele inteirinho, com suspensão regulável, com motor na suspensão, caixa de direção, era doideira. Só que nunca sobrou tempo de eu montar, então ele ficou guardado. Se vocês fazer um negocinho desse aqui deve ser bacana, hein? Isso aqui é mó trabalheira. Esse vídeo aqui ia ser mais só montando o carrinho do que fazendo o simulador. Deve ser bom. Esse aqui de lado, mas se vocês engajarem muito, hoje em dia com impressora 3D dá pra fazer de tudo também, né? Primeira coisa que a gente tem que ter um carrinho. Esse carrinho aqui não é o carrinho ideal, mas ele é o carrinho que vai servir aqui pro projeto muito bem. Por que ele não é ideal? Eu paguei nesse carrinho na internet R$700. E aí, para poucos tamanhos, é caro. É realmente caro. Quase uma feira, pô. Lá fora era melhor. E esse não é um carrinho perfeito. Por quê? Toda a eletrônica que vem nele não dá pra adaptar. Eu tive que refazer basicamente tudo. A única coisa que eu aproveitei do carrinho, por enquanto, foi a bolha, o chassi, que é um chassi de plástico simples, e um motor que nem é um motor brushless. Ele é um motor com escova. Um motor de concepção mais antiga. O que é isso, motor com escova, que eu não sei? O motor a gente vai aproveitar. Mas eu tive que trocar o sistema de caixa de direção. Eu coloquei esse carinha aqui. Isso daqui é um servomotor de 30 quilos. Isso aqui é muito aqui ele me xingou tudo. Carrinho, mas é o que tá me xingando. E ele eu adaptei com o enforca-gato aqui, porque ele que é o responsável aí eu não tô entendendo mais nada. De direção. E por que tem que ser um servo desse? Porque a gente tem que controlar o servo pra quando a gente vira o volante, ele vire a caixa de direção do carrinho. Então não podia ser a caixa de direção que veio nesse carrinho. Ou seja, paguei R$700 e boa parte do carrinho eu não consegui aproveitar. Eu tive que reconstruir algumas coisas e acabei perdendo dinheiro. O ideal era comprar lá fora, talvez um chassi limpo e vir montando com as peças que eu quisesse. Mas beleza, tá aqui o chassi do nosso carrinho. Esse aqui é um chassi, galera, que ele tem uma estrutura bacana até, apesar de ser de plástico. Esse negócio da suspensãozinha no carro é da hora. 4x4. Isso aí é maneiro. É importante que a gente tenha um carrinho que o controle dele seja bom. Esse não é perfeito. Um carrinho excelente seria um carrinho maior. Deve ser uns 5 mil. Por exemplo, é um carrinho animal. Só custa R$5.000. Eu tô dizendo. Caramba, acertei certinho. Uma moto, né? É uma moto. Acertei. Uma moto. Beleza, então você tem a base do carrinho, tem a parte de caixa de direção, tem a parte de tração, o carrinho tá aqui. E aí, a gente precisa de algumas outras coisas pra fazer o projeto. Primeira dela, a gente precisa de um transmissor de vídeo, né, Rafa? Na maioria dos projetos, vocês veem a galera controlando e vendo na tela. Então, qual que é o conceito? Uma câmera? O carrinho tem uma câmera e você vê o que tá na frente do carrinho na câmera no seu monitor, por exemplo. E é isso que a gente tem que ter. Esse é o início do projeto. Eu vou ligar esses dois dispositivos aqui pra vocês verem como é que ele vai conseguir ligar o carrinho no simulador e a câmera no simulador. E é tipo, é via Wi-Fi, via Bluetooth, é via o quê? Vamos ligar aqui na bateria pra gente poder testar. Como funciona? Essa é a dúvida. Aqui eu tenho um receptor de vídeo que tá recebendo sinal e tá mandando via HDMI pro meu monitor. Pode mandar via HDMI pra qualquer coisa, seja um óculos, seja uma TV. Olha lá, já ligou. Já apareceu. Se liga, Rafa. Olha isso, que louco. Muito da hora, né? Bom, isso aqui é o transmissor de vídeo. Como que funciona um transmissor de vídeo? Isso aqui dessas peças deve ser cara, velho. E essa câmera manda o sinal, manda a imagem pra esse transmissor. Esse transmissor está no carrinho com uma bateria. Olha o cara gravando ele ali, via frequência de em 2.4 GHz aqui no caso, para o nosso receptor que manda pra tela. E você vê que a câmera é uma câmera simples, né? Zero delay, ó. Tá pegando minha mão ali e o movimento, ó. Ó, zero delay. Então quando você tá num carrinho de alta velocidade e você faz uma curva, você tem zero delay. Galera, eu vou desligar aqui, porque esse transmissor, ele superaquece. Ele esquenta demais. Depois a gente vai resolver isso. Mas bom, aqui vocês entenderam. Transmissor de vídeo com a câmera, usa uma bateria pra câmera isso, pequenininha, velho. Carrinho, e aqui o receptor de vídeo, que vai estar no ambiente do cockpit. Mas agora temos outra parte. Bem pequena. Essa é a parte de vídeo. Essa parte aqui a gente demorou um pouquinho pra fazer ela funcionar. Mas o que esse cara é inteligente, viu, agora? Outros dois transmissores e receptores. Esse não cara inteligente. Normalmente ele é instalado no controle. Rafa, quando você controla um carrinho de controle remoto, você controla no controlinho ali, no seu controle normal. E isso daqui, ele vai no controle e ele botou um mousepad ali embaixo? Pro carrinho, ou pro drone, ou seja lá o que for. E a gente queria fazer a mesma coisa, usar esse dispositivo aqui. Então o que a gente fez foi utilizar isso daqui, só que em vez dele estar ligado no controle, a gente teria que ligar ele no volante. Essa que era a dificuldade. Sabe que eu tô viajando
viajando que a câmera é pequenininha pro meu carrinho. e tem uma qualidade absurda, velho. Esse carinha aqui, ele ia receber as informações de aceleração, de frenagem, de curva. Ele manda isso daqui pra cá. A gente recebe aqui a informação e esse carinha tem 14 canais para controlar funções do carrinho. Só que aqui no caso eu só tenho duas funções, que é qual? Virar o carrinho, então a gente ligaria o dispositivo aqui do servomotor de direção e a aceleração do carrinho. A aceleração, ela vem através desse dispositivo. É o ESC do motor. Ele, a gente aproveitou do olhando assim, parece ser fácil, velho. Controla o motor. Isso aqui é o driver. Isso mas daqui não. recebe o sinal de aceleração e frenagem e manda pro motor. Entendeu, Rafa? É ele que controla o motor. Então aqui a gente tem motor, só parece mesmo. do motor, cérebro do carrinho, a gente tem caixa de direção do carrinho. O cérebro do carrinho, ele se comunica com o transmissor. O transmissor tá no rádio controle. Só que no meu caso, eu não vou usar rádio controle, eu vou usar um volante. A maior dificuldade, galera, era o seguinte, a gente tinha que esse cara também, ele montou uma lojinha, cara, de volante, esse de preto aí, ó. Quando a gente vira pra um lado, tem que virar. Quando a gente vira pro outro, tem que virar. Qual que era a dificuldade? Só falta a gente assistir o vídeo do canal. Eu vi o vídeo na thumb do YouTube. E esse protocolo a inicial, na verdade, né? Com o receptor, o transmissor e o receptor, de uma forma específica. Só que não tem muita documentação de como esse protocolo é enviado. É inteligente também os dois, velho. Fazer a mesma coisa que acontece no radiocontrole acontecer no volante. Cara, eu passei alguns dias testando os códigos, aí depois passei na mão do Gu, ele também foi entender como o código funcionava e a gente chegou numa solução falou em código, bem, já complicou tudo. E confiável, né, Gu? Sim, e essa solução talvez acho que não foi a mais ideal possível, mas é que a gente conseguiu fazer porque tem várias outras formas. Falou em código. Utilizando um Arduino como controlador, a gente ponte eles. Então, aqui no OPC tem esse código na tela do Arduino aqui. Ele faz essa é Chanel pra meio mundo de coisa, pô. Do RC, e configurado algumas frequências e tudo mais, eu já consigo bindar ali, que a gente fala, né? Conectar ele com o receptor no carrinho. Então, eu já consegui via serial enviar alguns comandos digitando manual e conseguir controlar aqui canais que estão configurados lá. Então, o Arduino é o rádio controle agora. Isso, ele virou meio que o rádio no lugar do controle mesmo que vem no transmissor e receptor. Agora, o segundo passo era conseguir pegar os valores de movimento do volante e converter para ser enviado esse sinal da mesma forma que eu tava fazendo via serial no Arduino para poder girar a roda. Aquele me xingou todo. Quem entende isso é o computador. O computador, exato. Aí para isso, depois desse código que tá no Arduino, tem um código via Python aqui, que ele vai fazer a leitura dos eixos joystick desse volante. E lendo esses valores, eu converti ele com range de funcionamento para os canais que são enviados pela transmissão. Ele faz várias pontes, vai para lá, vai para cá. É difícil pra caramba. Demorou um tempo pra gente entender. Daqui um dia a gente vai ver um vídeo desses caras trabalhando pra NASA, velho. Vocês vão ver. Jeitos, né, galera? Esse é o protótipo. Não vai demorar nada. Chega de falação. Vamos testar o carrinho. Vamos montar e vamos pra corrida. Tô começando a fazer as instalações. Qualquer fio já. O que acontece? Vai ser, como eu disse pra vocês, não é o chassi perfeito. Ele é um chassi básico de plástico. Eu sei que tem uns carrinhos desses que é a gasolina, né? O que acontece? Esse ESC que veio nele e no carrinho veio uma bateria de 7.4 volts, que é essa azul aqui. Porém, os outros controladores, a maioria deles, funciona com bateria de 11.1 volts, que é essa daqui. Certo. O que acontece? A gente poderia usar uma só? Sim, mas esse ESC não aguenta a bateria mais forte. E a bateria mais fraca, os outros itens até liga, mas ela vai acabar muito rápido. Então, infelizmente, eu vou ter que pôr duas baterias. Isso. Qual que é a desvantagem? O carrinho fica mais pesado, menos eficiente, mais caro o projeto. Olha lá o carrinho como tá. Toma. Frankenstein. Mas essa é a grande desvantagem desse chassi. Ele é pequeno para essa quantidade de coisas. Se fosse um chassi grande, tem uma né? Caixa de direção, a gente tem o ESC aqui, a gente tem o motor, a gente tem a bateria que alimenta a eletrônica, a gente tem a bateria que alimenta o motor. Aqui é o nosso receptor de dados. Maluco, tem coisa pra poxa. O acelerador, né, o ESC do motor para acelerar, como a caixa de direção. Então ele tá assim, o carrinho já tá até mais rebaixado, ó, mas é da hora, o carrinho é bem legal. Agora a gente vai fazer o sistema de câmera. Sistema de câmera, vamos tentar travar ele aqui com uma ventoinha, a gente precisa pôr uma fan nele aqui, ó, porque senão ele pra não esquentar muito fácil. E aí não rola, não certo. Fica bom. Aí é bater até então tudo bem. E vamos instalar ele. A câmera tem que ficar numa posição que a gente consiga ver. A gente na frente do carro. No vidro para poder a câmera entrar e ter a visualização da coisa. Então vamos fazer isso. Deixa eu só prender essa. A pessoa se desse pra colocar luz no carro, vai gastar muita bateria, né? Não dá certo não. Amarrou a câmera ali com fixa-fio. Aí, galera, vamos ver. Prendi aqui. Vamos ver. Olha lá.
na tela aparece um pouco do capô, tá ligado? Que eu acho que é bacana. É bacana. E a gente tem, obviamente, aqui o movimento, né? Toma, que legal que ficou. Muito da hora, velho. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar no computador aqui. Esse É tipo barulho primeira pessoa mesmo. não tem que fazer, galera. Realmente faz bastante barulho, mas é o protótipo. Esse é o primeiro protótipo do projeto. Olha que bacana. Fica legal, hein? Muito Aqui ficou louco. maneiro, Vamos ficou. agora dar uma dirigida. Vamos ver na prática como ele funciona. Olha isso, se liga. Vai ser realmente no volante, velho. velho. Aqui nós temos receptor de vídeo mandando pro monitor. Vocês não tá vendo aí na tela que eu tô gravando com a placa de captura aqui pra vocês terem a gameplay do carrinho. Volantão, aqui é a dashboard. Não precisa de um notebook super poderoso. Pode ser um micro PC, mas aqui a gente tá usando notebook. O simulador de Assim, rádio, dashboard. então, o transmissor que já tá bindado, porque ele tá roxo aqui, ó, azul. Então ele já bindou com o carrinho. Toma, ó Já lá, conectou. galera. Ó, vou acelerar. 4x4, tá? Vamos lá. Será que tá funcionando, Gu, seu carrinho? Vamos ver. Ah, moleque! Caralho, que da hora. Ui, só que é muito Nossa, difícil. só não quebra logo no começo. Não, calma, E pai. a câmera não é ruim não, viu? Nossa, dá pra ver a suspensão trabalhando aqui dentro, ó. Tá pegando um pouco lá Só que, dentro. Não é mano, ruim não, é velho. muito sensível, velho. Dá pra empinar com ele. Ó, de tão mas eu não forte. consigo acelerar. Ó lá, ele dá uma empinada. Ai, a Ó, as bateria do baterias. Chevette. Ó, faz por baixo, Chevette. Vou passar, calma. Não, mas piloto é muito ruim. É que eu sou ruim de Qualquer volante. coisa ele bate Calma, também, pai, né? Calma, tem que acostumar. Olha lá. Pô, e a qualidade é mó boa, porque o Não, a qualidade da aqui, imagem é as boa, paredes pô. grandonas. É, Será que embaixo. passa? Passa de boa. Vou voltar com ele e você vai na próxima. Calma, ó, vou vir a milhão. Mas não dá, mano, a milhão é difícil. Vai quebrar Aqui, o ó, carro, chegando, velho. tô voltando, tô tanto voltando. bater. Vai, Voltei. dá o grau nele aí. Deixa eu tentar dar um grau nele. Aí, deu. Opa, Só não pera. bate. Volta. E é rápido, viu? Mais um pouco. Não. Pô, é mó legal, velho. Ô, galera, já Eu acho que eu preciso ter um volante, velho, na moral, pra jogar um jogo de carro. Moto por simulador. Sério. Tá uma serra aqui, ó. Não tem problema. Ainda, galera, é embrionário. É o teste. O que é Vocês têm embrionário? entender que isso aqui é um O que quer dizer protótipo. isso? Se vocês fortalecerem muito, eu posso fazer um de trilha e ir lá no sítio pra dar um rolê, andar com ele na rua, mas aí vocês têm que comentar. Não, tem que fazer um de Aqui é trilha. a primeira versão do carrinho super poderoso caseiro. Vai, O de trilha vou tem que lá ter, pro pô. galpão. Toma, ó, eu sou um bom piloto, ó. Eu ando devagarzinho, ó. O pedal é progressivo, ó. Dá pra regular a aceleração dele, ó. Tentar fazer um drift. Nossa, olha isso. Caramba, não é que ele fez mesmo? Eita, pega. Agora ferrou. É da hora, mano. Muito louco. É bem legal, velho. Se pegar um carrinho muito bem estruturado, com uma caixa de direção alinhada... que Fica esse carro não bacana. tá com É, caixa de esse direção- não tá caixa alinhada, então É. ele anda um pouquinho torto. Uma roda tá sempre virando mais Bota um outra. volante Se desse. você pegar uma caixa de direção, galera, alinhada, perfeita, feita de metal, essa é toda plástica, tem jogo. Volante caixa desse eu de acho que é uns direção 1.600 boa, conto, uma né, não? aceleração controlável, que dá pra gente acelerar de forma mais progressiva. Esse motor, ele é um motor que ele não tem muito, ele é meio on-off, ele não tem muito como a gente ajustar. Se a gente pega o carrinho aqui, Se ele montar um de trilha mesmo, vai ficar bacana, velho. Fora. Olha aqui, ó, bem de perto da moçada. Ela Dá pra é ver que essa bamba roda- também, ó. Mesmo solto, ó. Por exemplo, o meio servo bambo? trava. Não era pra ele ter esse jogo aqui, mas ele tem esse jogo na própria caixa dela aqui. ó. É, Aí quando isso. você anda, ela fica... Faz com que o carrinho não tenha precisão de direção, né? E outra coisa, a bolha dele tá meio solta, então na câmera, a câmera dá uma Pouco. chacoalhada, ó, tá vendo? Qual que é o ideal aqui? Amarrar. A gente pegar realmente um chassi de alumínio, um chassi mais Poxa, amarra com resistente, fixa-fio. e ele não vai ficar chacoalhando tanto, com Já uma caixa foi. de direção de metal, com uma bolha estruturada e alguns coxins de borracha na câmera pra aliviar essa vibração. É, porque senão Ah, ele pra não fica vibrar tremendo tanto. Muito, né? É, mas cara, assim, ó, olha isso aqui. Mas tá bom. Ah, e a bateria não tá 100% dela. É, Ele é isso mais... também. Ficou bem ele feito, acelera velho. mais que Pô, isso. Olha sacaninha galera, inteligente, ó, tá viu? vendo? Ó, a caixa de direção, a gente limitou também a direção, mas ó, pra Esse não cara esquerda ele vira inteligente, esse mais bicho aí, pra velho. direita, porque a caixa de direção moral. do carrinho não é boa. É o tanto que ela abre pra esquerda. É. E direita, não. Mas é legal, vai. Acho que vai. Cara inteligente, Então velho. demorou mais ou menos uns 30 dias pra gente fazer, né, galera? Mas é um projeto bacana. Eu queria fazer uma 30 versão dias? mais robusta, mas ela sai bem mais caro. Se a gente for fazer com um carrinho maior, eu queria um carrinhozão top, mas é mais caro. Um gigante. Mas eu queria muito fazer. Só o tamanho do preço da bateria. Fortalecerem, Gustavão, Fica desafio e Gustavão, forca gato. desenvolve aí, eu e o Gu Arra aqui com se forca juntam, gato vamos já fazer. foi. Câmbio, limitar as marchas. É. do Gostei, funcionamento velho. E fazer a embreagem funcionar. Lá no Lembrando, hein, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, deixa aquele comentário e crédito total ao canal Reset, né, que é o criador disso aqui tudo. Fechou?